Ok. Então, então só para registrar que a gente não conseguiu fazer esse encontro na semana passada, né? Então, a gente vai retomar hoje, desde o início, que não haja prejuízo, vai ficar, como sempre, gravado, vou colocar lá o YouTube e vou passar o link para vocês, tá? Então, a gente começou falando na semana passada a questão aí da importância do reuso da água no Brasil e no mundo, algumas estimativas apresentadas aí pela ONU, pela Unicef, e aí mais vinculada à questão da infância e da juventude, né? Onde há uma estimativa que em 2050 mais de 4 bilhões de pessoas enfrentarão carência crônica de água. E, atualmente, pelo menos metade da população mundial não tem acesso à água potável. Tá? Então, são dados assim importantes, né, que a gente deve acompanhar para quem trabalha na área. Essas dificuldades têm se agravado. Nesse momento de pandemia, a questão da necessidade de água potável, água de qualidade, ela é uma realidade, né? Pelos motivos que vocês bem sabem. E algumas regiões áridas, semiáridas, e quase sempre essas regiões coincidem com as grandes densidades populacionais, a água é um fator limitante para o desenvolvimento urbano, industrial e agrícola. Então, mesmo em regiões de recursos hídricos abundantes, como o Brasil, podem ter dificuldades de demanda nos períodos mais secos. Né? Nós já enfrentamos, por exemplo, grandes restrições aqui de recursos hídricos na bacia do Rio Paraíba do Sul, na região metropolitana do Rio de Janeiro, de São Paulo, que causou aí no passado recente grandes crises, né? Crises institucionais de falta de água. Hoje, nós, por exemplo, passamos por uma grande dificuldade de demanda, né, de oferta de água de qualidade, por exemplo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, né, por problema lá da Geosmina. E só para registrar, nós tivemos na última sexta-feira dois eventos importantes. Um foi o impeachment do governador do estado, né, que sofreu lá o impeachment 10-0, né, para quem não acompanhou, e a privatização dos serviços ou das áreas da SEDAI. Né? Então, assim, são marcos importantes aí, principalmente o segundo, né, que tem a ver aí com a questão dos recursos hídricos aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, tá? Considerada aí uma mega cidade por ter mais de 10 milhões de habitantes, tá? Então, de fato, essa questão da água ela afeta o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população, e a gente vê um exemplo concreto disso aqui que nós estamos vivendo aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Tá? E também a gente observa na região metropolitana de São Paulo. E um outro ponto importante é que, com o aumento populacional, há necessidade de aumento de produção de alimentos, e você tem a limitação, né, física para a produção de alimentos. Então, há necessidade de se aumentar a eficiência de uso dessa água para que se aumente a produtividade, né, da agricultura de uma maneira geral. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então só para relembrar, nós falamos aqui do programa de conservação de água, conservação e reuso de água na indústria. Hoje, o nosso destaque, a nossa ênfase que será dada será com relação à conservação e reuso de água na agricultura, tá? São aquelas duas vertentes que nós comentamos, tá certo? Então, aí, já falando nos principais usos de água na agricultura, evidentemente, começamos com o uso humano, né? Consumo humano, em várias situações, em ambientes sanitários, né? Cozinhas, refeitórios, aí, principalmente nos grandes empreendimentos agrícolas, bebedouros. A irrigação e drenagem merecerá, da nossa parte, uma atenção especial. Nós temos, inclusive, publicações recentes, de 2021, da ANA, que é o Atlas de Irrigação e Drenagem. Se alguém não acessou, deve acessá-lo.
eu vou colocar aqui, eu acho que, se não me engano, no final dessa apresentação, eu coloco para vocês, mas se vocês quiserem, depois eu posso enviar no WhatsApp lá para vocês também essas publicações, né? Ou aonde vocês podem buscar. Então, a irrigação e drenagem vai merecer a nossa atenção. E lembrar que a agricultura, de uma maneira geral, e muito mais a irrigação, que é um uso intensivo de água, ela é o maior usuário de água do mundo e também o maior usuário que tem o chamado uso consultivo, ou seja, daquele total de água que é captada na fonte, boa parte fica retido na produção e só uma parte que é devolvida para o ambiente. Tá? Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Temos também a questão de dessedentação de animais, que é a água para o fornecimento dos rebanhos da pecuária. Eu queria só lembrar que o Brasil detém o maior rebanho bovino do mundo, tá? No entanto, é a Austrália que tem o maior valor agregado, né? Porque aqui nós produzimos a carne. Mas lá na Austrália, o processamento de carne e a agregação de valor faz com que a Austrália seja número um do mundo em termos né, de produção, de riqueza com relação a esse tipo de atividade. Um outro uso importante na agricultura seria, aqui está chamado de aquicultura, mas em alguns lugares vocês vão chamar de aquacultura, tá? Que é o cultivo de organismos aquáticos, não só peixes, tá? Mas crustáceos, moluscos, algas, répteis, algas, aí, inclusive para a produção de biodiesel. Então, é um conjunto de organismos que são produzidos utilizando o meio aquático e, portanto, a aquicultura é um uso importante também, até por conta das limitações da pesca extrativista, a aquicultura ganha em todo o mundo, né, um destaque muito grande, inclusive a aquicultura é feita em oceanos, tá, gente? Não é só em águas continentais, não, mas também em oceanos, né? Até essa semana, ontem, na verdade, eu comprei um peixe chamado. Agora eu vou esquecer o nome do peixe. Bijupirá. Bijupirá é um peixe de mar, né? Se vocês não conhecem, depois vocês pesquisem. O bijupirá, por exemplo, ele é cultivado em tanques enormes em ambiente marinho, né? Não sei se vocês sabem disso, por exemplo, tá? E aí, e por que é feito isso? Porque, na verdade, os estoques pesqueiros têm diminuído ao longo dos anos, né? A grande dificuldade aí, muitas vezes, da pesca extrativista, né? Onde você não cria, você vai lá, pesca. Então, essa aquicultura começa a ser uma atividade importante. Por exemplo, eu estou aqui em Atafona, na foz do Rio Paraíba do Sul, é mais comum e é mais fácil eu comprar camarão cultivado, o vanamei, né, que é o camarão da Malásia, do que comprar o camarão nativo, até porque eles são tão pequenos, né? São pescados tamanhos tão pequenos que acabam que fica até inviável, né? E aí, com certeza, a gente tem optado em comprar, a gente digo consumo geral, e até o vendedor, para ele, é melhor comprar camarão de cultivo, né? Processamento de produções agrícolas, nós temos aí grandes e pequenas agroindústrias também, de acordo com a região. Nós temos aí processamento de café, nós temos aí produção de cachaça, laticínios. Então, você tem aí uma série de demandas na área agrícola que demandam água, né? E geram efluentes e também geram a possibilidade de reuso de água. E outros usos aí diversos, né? Que a gente coloca aqui, incêndio, rega de áreas verdes, incorporação de subprodutos. Essa rega de áreas verdes, muito usada na área agrícola, mas também na área urbana, né? Então, esses aí em tese, são os principais usos agrícolas. Então, eu vou depois citar para vocês esse material que eu estou usando aqui como referência para essa apresentação para vocês. Eu tenho usado o material da ANA, Agência Nacional de Água, sobre reuso de água na agricultura e na produção florestal, tá? Depois eu passo aí os contatos. Aqui é um quadro bastante conhecido, esse autor aí
já faleceu, lá da USP, espanhol. Já conheci o professor, acho que eu falei isso. Conheci o professor Mesma, que vai fazer até uma participação na mesa redonda no Seminário de Recursos Hídricos, o SRI do Kik desse ano nosso. Já convidei e já aceitou. Isso é um quadro produzido lá de algumas publicações, bem citado em vários trabalhos. E eu queria chamar, então, a questão do reuso, né? Na aquicultura, tanto aqui no caso, efluentes domésticos, na agricultura também, após tratamento, de alguns cuidados, a possibilidade de uso desse reuso, desses efluentes domésticos ser usados na disseminação de animais é possível, desde que tomados os devidos cuidados, feitos os devidos tratamentos. Pomares e vinhas também. Eu diria que esses dois primeiros devemos ter cuidado, né, com esse reuso, para que a gente não provoque aí doenças, né, cause doenças aí aos animais, e tomar cuidado com sendo pomares e vinhas, principalmente de consumo in natura, né? Isso pode ser complicado também, tá? No caso de forragens, fibras e culturas com sementes, então esse risco é menor, porque normalmente passo aí uma etapa, né, de exposição a sol, radiação, etc. Então, você pode usar essas forragens, essas fibras ou culturas com sementes. Cultura que são ingeridas após processamento também já é menos perigoso aí a questão da água de reuso, mas as culturas ingeridas de forma crua, por exemplo, as olericulturas, né? Alface, tomate, etc., devemos ter cuidado, não só no reuso, né, para fins de irrigação, mas também quando nós comprarmos isso, devemos ter os devidos cuidados por conta da origem, né? Nós não sabemos muitas vezes de onde que vem essas culturas e podem estar sendo, inclusive, usadas aí com água de reuso sem os devidos cuidados, tá? Bom, então, falando um pouco mais aí do reuso das águas na aquicultura, então a aquicultura é um processo de produção em cativeiro, vejam, é uma cultura, tá? Um cultivo, e, portanto, deve-se tomar cuidado com essa água de reuso, caso seja utilizada nesse tipo de cultivo. E aí o que nós fazemos é cultivar ali o quê? Ovos, larvas, juvenis, né? No caso, jovens e adultos, tá? A gente já teve algumas experiências com isso, em tanques rede, com produtores rurais. É bem interessante, é uma alternativa bem interessante para compor, né, falando de agricultura, compor a renda aí da propriedade agrícola. Tá? Então, quem tem, se tiver água disponível, né, se você tiver uma boa renovação de água, tiver uma vazão, assim, vamos dizer, aceitável ali, suficiente, você pode pensar em produção de peixes, né, ou de outros organismos utilizando a aquicultura, inclusive com água de reuso. Tá? A aquicultura moderna ela se apoia basicamente em três pilares: produção lucrativa, preservação do meio ambiente e desenvolvimento social. Né? Então, pode ser, inclusive, ou feita ou ser usada para fins de autossustento, né, de autoconsumo, ou até para o excedente pode ser feito, pode ser comercializado, né? Isso é comum na agricultura familiar. Tá? Ele é uma alternativa de produção de proteína animal de baixo custo, de alta produtividade, dependendo aí, inclusive, a possibilidade de uso, né, de efluentes de estações de tratamento de esgoto, porque essas unidades, lógico que tem presença de patógeno, mas elas são fontes ricas em nutrientes, né, e os peixes, né, os organismos aquáticos demandam disso. Ou seja, se tomados os devidos cuidados dessa estação de tratamento de esgoto, para se eliminar ou reduzir ou minimizar o risco desses patógenos, é uma estratégia interessante, tá? Então, é possível reduzir gasto com rações, utilizando aí, evidentemente, além de controlar a poluição, economizar a água e a reciclagem de nutrientes, se utilizar a água de reuso para cultivo desses organismos. Então, a aquicultura aí
é uma alternativa interessante, mas, repito, isso demanda estudos, tratamentos, cuidados, monitoramento, não é simplesmente pegar um reuso, né, de uma estação de tratamento de esgoto, sem critério, e se fazer esses cultivos, mas se feitos de maneira correta, com todos os cuidados devidos, né, com licenciamento, né, que é necessário, vocês podem sim conseguir sucesso nesse tipo de atividade. E quais são os tipos, né, de águas residuárias que podem ser usadas no reuso agrícola ou para fins aí de produção florestal? Então, nós temos algumas características físicas, químicas e biológicas que devem ser observadas, né, que variam em função da quantidade e da qualidade da fonte de reuso. Então, aqui, se nós pensarmos em monitoramento, e se pensarmos em características físicas, nós podemos monitorar em função da cor, da turbidez, né, para citar alguns poucos aí, parâmetros, né? Então, por exemplo, a cor, ela está muito associada aos sólidos dissolvidos naquele meio. A turbidez vai indicar o quê? O grau de interferência da passagem da luz no meio aquático, né? Que pode conferir, então, uma aparência turva, né? Isso em função dos sólidos em suspensão. Se a gente pensar em características aí químicas, então nós citamos aí o pH, por exemplo, um parâmetro bem básico, o nitrogênio, o nitrito, né? A DBO, a DQO, que mede a carga orgânica naquele meio. A diferença do DBO da DQO aí, a DQO, ela não só vê a carga orgânica, a presença do oxigênio na carga orgânica, mas também inorgânica. A DBO só na carga orgânica, né? A gente não vai entrar, se aprofundar muito desses parâmetros, porque senão a gente vai fugir um pouco aqui do nosso objetivo. Mas vocês podem pesquisar, é fácil encontrar isso aí, sobre parâmetros DBO e DQO. E os sólidos totais dissolvidos, né, que também são parâmetros importantes. O pH, gente, dá até para monitorar fácil, até com um indicador de pH, né? Para quem tem piscina, a gente sabe disso, né? pH, cloro, fácil de monitorar. O nitrito já começa a complicar. DBO, DQO não são análises triviais, tá? A DBO 5 dias são análises assim trabalhosas e caras, tá? E não é qualquer laboratório que faz, tá? Então você precisa procurar um laboratório aí certificado, de preferência, para poder monitorar esses parâmetros, tá? Em termos de características biológicas, a gente pode estar identificando essas características a partir de micro-organismos nas águas residuárias, que pode indicar a presença de poluição. Então, por exemplo, os coliformes fecais, os coliformes totais, são os parâmetros que nós mais comumente utilizamos para identificar a presença de patógenos. Mas eu queria só chamar a atenção de vocês no seguinte: coliformes fecais são organismos presentes que têm uma correlação muito forte com patógenos, ou seja, organismos que transmitem doença. Por quê? Doenças. Por quê? Porque os coliformes estão presentes no intestino dos seres de sangue quente, como nós, tá? Mas não é só o homem, não. Também um animal, né, de sangue quente, que esteja ali, por algum motivo, contaminando aquelas águas, pode ser identificada essa correlação, tá? Então, os coliformes fecais, os coliformes totais, a E. coli, são os chamados micro-organismos, né, indicadores aí da qualidade, né, da água, certo? Comumente utilizados. E aí a legislação, se vocês pegarem lá a CONAMA 357, vocês vão ver lá a classificação, né, um enquadramento das classes de água, e também tem enquadramento das águas de reuso, a partir desses parâmetros. Aí vocês podem enquadrar e verificar qual o uso melhor se destina
aquela água de reuso ali, por exemplo. Tá? A gente vai falando mais sobre isso daqui a pouco. Bom, segundo o espanhol, né, durante as últimas décadas, os usos de esgotos para irrigação nas culturas tende a aumentar. Isso por uma razão óbvia. Cada vez mais nós ficamos limitados a uma água de melhor qualidade e a gente acaba destinando a água de melhor qualidade a usos mais nobres, né? Então, a dificuldade crescente de identificar fontes alternativas de águas para irrigação, o custo elevado dos fertilizantes. Eu costumo dizer que nós jogamos muitos nutrientes fora nas águas de esgoto, né, das águas residuárias. Nós perdemos muitos nutrientes, né? Então, a gente deveria dar um uso mais nobre, né? Depois de feitos os tratamentos, o uso mais nobre a essas águas residuárias nossas, principalmente água de esgoto, tá? Outro fator importante é a segurança. Os riscos à saúde pública e os impactos do solo são mínimos, né? Pelo menos é isso que o autor afirma, se as precauções adequadas são efetivamente tomadas. Então, o uso, né, de esgotos para irrigação em culturas, ele tem esse risco reduzido, né? É lógico que quando a gente pensa nesse uso de esgoto, nesse reuso de esgoto, tratamento, de estações de tratamento de esgoto, nós estamos pensando sempre nos cuidados que devem ser tomados, tá? Custos elevados dos sistemas de tratamento. Então, se nós temos esse custo já é elevado, então a gente precisa pensar num uso mais nobre, já que a gente vai ter o custo para tratamento desse efluente é tão alto. Uma aceitação sociocultural da prática do reuso agrícola, o reconhecimento pelos órgãos gestores de recursos hídricos do valor intrínseco dessa prática. Então, assim, eu não vejo, gente, outro caminho para poder crescer, nós veremos isso daqui a pouco, crescer a irrigação, não só no Brasil, mas no mundo, se a gente não começar a pensar seriamente, né, com ações aí, políticas bem direcionadas, o reuso desses efluentes de esgoto sanitário, tá? De esgoto, de efluentes de esgotos. Existem pouco registro de reuso planejado, principalmente na agricultura. Então, o potencial é muito grande. Continuando, né? Também temos os resíduos em atividades agroindustriais, uma elevada concentração de material orgânico. Então, o lançamento de corpos hídricos pode proporcionar grande decréscimo de concentração de oxigênio dissolvido. Eu queria usar até como exemplo as usinas de açúcar e álcool, que no passado, eu me lembro bem disso, por exemplo, a vinhaça, que hoje não é desperdiçada, ela é reutilizada, antigamente era jogada em rios e lagoas. Cansei de ver isso. Tá? As indústrias, as agroindústrias, né, acabavam tomando multa, faziam isso à noite, faziam isso, né, em momentos que não haviam fiscalização, e hoje em dia, qualquer usina de açúcar e álcool não desperdiça esse resíduo, aproveita. Né? São poucos casos que eu conheço de não aproveitar esse reuso, né? esse efluente, para aplicação nas próprias lavouras, tá? Então, há uma diluição com a água, né? Porque é um material muito concentrado, mas é muito rico em fósforo, em nitrogênio, e é reutilizado nas lavouras, tá? Então, esse material das agroindústrias, aí estou falando de todos os tipos de agroindústria, agroindústria aí do café, agroindústria de laticínios, agroindústria aí ligada a açúcar e álcool. Então, há um grande potencial de reaproveitamento, de reuso desses efluentes para fins agrícolas, nas lavouras. Aqui tem um exemplo, né, da indústria sucroalcooleira. Eu procurei citar alguns exemplos que eu achei bacana aqui para vocês. Então, a vinhaça, que eu acabei de dizer, que é um líquido marrom escuro, não sei se todo mundo já viu, né? Quem não já viu, já sentiu o cheiro, né? O cheiro da vinhaça é muito forte. O pessoal que está acostumado, pô, que cheiro de. Já, pô, parece cheiro de fezes, de cocô, mas não é.
A vinhaça ela tem um cheiro muito forte. Se alguém não sentiu ainda, quando for para uma área aí, uma região aí de sucro alcooleiro, vai sentir o cheiro, porque ele é muito forte, tá? Mas ele é muito rico em potássio, matéria orgânica, nitrogênio, enxofre, cálcio e até água, tá? Logicamente, porque é líquido. Então, assim, hoje as indústrias, as agroindústrias não desperdiçam, tá? É o principal efluente das usinas de destilaria de álcool e aguardente. Tem outros efluentes, inclusive resíduos sólidos que são gerados, mas só para vocês terem ideia, para cada, para cada 13, para cada litro de álcool, são produzidos de 13 a 16 litros desse efluente da vinhaça, para cada litro. Então, imagine, se uma usina, se uma destilaria produz 1 milhão de litros de álcool, que não é nada, é até pouca produção num ano, você produz aí minimamente 13 milhões de litros de vinhaça. Olha a quantidade. Se vai processar 1.000 toneladas de açúcar, você produz aí 910 metros cúbicos, ou aproximadamente 910 toneladas, é quase um por um, de vinhaça. Então, a produção é muito grande. Como as lavouras, né, são muito extensas, né, dá para ver para essa foto aí, a área em cana, né, para produção, para poder ser viável o funcionamento de uma indústria dessa, de uma agroindústria dessa, precisa de muita área, então você teria a possibilidade, sim, de reaproveitamento desse reuso quase que integralmente nessas lavouras, tá? Aí tem uma diferença. Quando nós falamos em usinas açucareiras com destilaria, deixa eu explicar a diferença. Existem destilarias de álcool, tá? Então, são agroindústrias que produzem só álcool, a estrutura é uma. Agora, tem usinas, tem indústrias, né, que são as usinas, que são de açúcar e álcool. Então, períodos elas produzem mais açúcar, outros períodos elas produzem mais álcool. Né? Vocês devem saber que o açúcar e o álcool são commodities, né? O preço desses produtos, eles são regulados pelo mercado internacional. Então, as usinas trabalham aumentando um ou outro em função do quê? Do mercado internacional. Tá? Quando se já espera, olha, vai ter uma crise mundial de açúcar. Se produz mais açúcar porque o preço vai ficar mais alto. Vai se ter uma crise no fornecimento, na mistura do álcool com combustível. Né? O combustível está um absurdo de caro, né? Está mais de R$ 6, eu acho que está 6,30, sei lá, dependendo do lugar, 1 litro de gasolina misturado com álcool. Né? Então, na mistura, e quando aumenta a mistura desse combustível, né, do álcool na gasolina, aqui no Brasil faz isso, né, com bastante. Aí você aumenta o preço do álcool. Então, tem toda uma questão de mercado aí que é trabalhada aí nessa produção, tá? Então, no caso de usinas açucareiras, que tem junto à produção de açúcar, também a produção de álcool, você tem aí de 150 a 300 metros cúbicos para cada 1.000 toneladas de açúcar processado. Então, veja que a relação é um pouquinho diferente com relação às usinas que produzem só álcool. Tá? Bom, aí outras agroindústrias, né? Matadouros bovinos. Então, os volumes aí gastos entre 1,25 a 2,4 metros cúbicos para cada animal abatido. Eu não sei se alguém já teve a experiência, que não é muito boa, posso garantir, de visitar um abatedouro. Né? O uso de água é muito intenso. E o pior é o efluente gerado, tá? Negócio assim, bastante complicado, bastante impactante, tá? Então, aqui, alguns dados para vocês. Então, varia aí de 1,25 a 2,4 metros cúbicos de água por animal abatido. Aí tem uma relação aqui, né? Quase 1 metro cúbico na sala de matança, o nome é esse mesmo, tá?
um negócio assim, bem cruel. O animal, no passado, eles levavam uma machadada na cabeça. Hoje em dia é uma pistola que sai um pino. O animal tem morte cerebral, né? Ele fica ali com os olhos vidrados, mas ele já perdeu os sentidos. Teoricamente, não sente dor, né? Mas sabe. Aí você tem mais um metro cúbico aí nas outras dependências, a bucharia, triparia, sanitário, etc., e 0,6 metros cúbicos para a área externa, onde são feitos aí, onde estão os currais e pastos. Então, assim, é o consumo médio aí em matadouros bovinos, tá? O efluente líquido do matador é constituído de água de limpeza dos equipamentos de pisos, contendo sangue. Normalmente é um ambiente que é muito difícil, principalmente aqui na região norte fluminense, nos lugares que eu já visitei, então a presença de urubus, etc., é bastante comum, né? Porque estão lidando com sangue, com resto ali, resíduos animais, né? Pequenas partículas de carcaça, pelos, gordura, vômitos, barrigada. Daniel está com a mão na boca, é isso mesmo, é bem cruel, um negócio assim, bem nojento, mas que é um grande consumidor de água também. O pior é o resíduo, né? Tem algumas empresas, tem uma empresa aqui chamada, acho que é Agrária, que produz, inclusive, um adubo com esses resíduos, tá, Daniel? Cata esses resíduos animais todos, mistura com galhos, com plantas e tal, bate como se fosse um grande liquidificador grande, né? Vai passando, vai misturando e transforma em adubo e vende aqui na região, tá? É a vida, é isso mesmo, tá? Mas é melhor isso do que destinar os recursos hídricos aí de forma inadequada, tá? Infelizmente. Os curtumes não são diferentes, tá? Também é um resíduo bastante nocivo aí, que tem um pH elevado, uma alta carga orgânica, grandes quantidades de sólidos suspensos, intensa cor, grande dureza, elevadas concentrações de sulfeto e cromo, que são os produtos usados aí na, no processamento aí das peles, né, que acontece lá nos curtumes. Gente, é importante a gente conhecer sobre isso para achar que nem tudo é fácil, né? Se você tem a matadouro bovino, só para lembrar lá da nossa pegada hídrica, é porque a gente consome muita carne, né? O ser humano consome muita carne, né? Mudar esse costume não é uma coisa que se mude de uma hora para outra, né? Então, por muito tempo, a gente vai ter uma situação bastante crítica aí desses usuários aí na agroindústria, tá? Outros usuários, laticínios, já falamos bastante aqui para vocês, né? Então, é, nós temos aqui algumas experiências interessantes. Por exemplo, aqui nós temos uma agroindústria aqui de laticínios. Mandei uma Oi? mensagem. Olá, o que é? Tadeu, mandei uma mensagenzinha aí. Mensagenzinha, porque eu não consigo Mandei uma fazer. mensagem. Eu não estou vendo aqui, entendeu? Vou tentar dar uma olhada aqui. Que mensagenzinha que você mandou? Ah, o que é? Estou vendo que tem várias mensagens, mas eu não vou conseguir ficar lendo aqui para vocês, tá, pessoal? Ah, tá bom. Deixa Tá eu bom? falar, então. Eu visitei uma propriedade no Mato Grosso do Sul, Hum, tá ouvindo? tô vendo. E eles usam o resíduo estomacal dos abatedouros em tanques fermentando para adubação da lavoura de soja. Ah, sim. Tem várias possibilidades, né? De usos aí diversos e de reaproveitamento desses resíduos, tá? Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês é tentando dar uma geral daquilo que é produzido e a possibilidade de uso. Por exemplo, laticínios, tem a questão aí do soro de queijo, que é descartado.
Nós temos aqui uma agroindústria, aqui perto de Dores de Macabu, que fez um projeto com o Polo de Inovação, que ele aproveitou esse soro de queijo com os resíduos da suinocultura dele para gerar energia com um biodigestor e reduzir o gasto de energia na própria agroindústria, tá? Só para servir de exemplo. Nós temos outros exemplos aí, vocês podem colocar aí, depois eu tento dar uma lidinha no final, tá bom? A questão da produção animal. Então, além da indústria e da urbanização, a produção de efluentes na produção animal, avicultura, suinocultura, bovinocultura, também é considerada aí uma atividade de grande potencial poluidor e, portanto, acaba sendo o uso dos efluentes uma estratégia interessante, inclusive, para mitigar esses impactos ambientais. Então, se alguém tem uma suinocultura, por exemplo, a suinocultura é um resíduo que tem um cheiro terrível, né? Muito forte. Só o cheiro já causa impacto. E é muito rico em matéria orgânica. Então, você deve procurar, na criação da suinocultura, por exemplo, dar uma destinação nobre àquele efluente que é gerado. Tá? Normalmente, esses efluentes são ricos em matéria orgânica, em nitrogênio, fósforo, potássio, etc. Vocês podem buscar essas informações em literatura, mas o ideal até, inclusive, é fazer uma análise, né, para quem tem, ou para quem vai propor algo nesse sentido, é levantar, pegar as amostras desses efluentes, fazer uma análise e procurar verificar qual seria a destinação mais nobre para aproveitar esses resíduos na área agrícola. Ok? Esses resíduos, esses efluentes, inclusive, fornecem aí nutrientes às plantas, né? Podem, devidamente, tomar os devidos cuidados, melhorar aí o teor de matéria orgânica no solo. Então, muitas vezes, a gente descarta esses efluentes, não faz um reuso, acaba jogando diretamente alguns cursos d'água, quando eles poderiam, inclusive, ser aproveitados na propriedade, né? E aí eu tenho vários, todos vocês aí devem conhecer alguns casos de resíduos que são descartados indevidamente, que poderiam ser reaproveitados na área agrícola. Tá? Bom, e segundo a FAO, que é um organismo ali das Nações Unidas, então, o crescimento populacional, particularmente nos países desenvolvidos, e a maior demanda de água para fins agrícolas, né, em função da necessidade de aumento de produção de alimentos, então provocou o quê? Provocou um aumento de consumo global de água, tá? Então saiu aí da ordem de 1.060 quilômetros cúbicos por ano de consumo de água e subimos nos últimos 50 anos para mais de 4.000, ou seja, é cerca de 4 vezes mais o consumo de água. Lógico que a população cresceu, mas também, gente, o consumo de água cresceu de forma mais intensiva, tá? Então, outro dado importante, entre 1900 e 1995, o consumo total de água para atividades humanas cresceu 6 vezes, que é mais do que o dobro do crescimento da população mundial nesse período. Ou seja, o homem acabou adquirindo novos hábitos de consumo que aumentaram, né, a questão da qualidade de vida, né? Ele aumentou, em tese, a sua qualidade de vida, mas criou um impacto muito grande aí no ambiente, principalmente aqui no nosso caso, no que diz respeito ao consumo de água. Tá? No Brasil, a prática de reuso na irrigação agrícola ainda é algo novo. Eu diria que hoje o melhor caso de exemplo é na agroindústria sucroalcooleira, né? A suc-álcool. É o caso assim, mais concreto que a gente tem, o mais intensivo e mais expressivo. Tá? Mas a gente também se depara com alguns entraves aí técnicos legislativos, né? Legislação, que muitas vezes não ajudam ou não favorecem ao consumo desses resíduos. Tá?
A irrigação tem ajudado a aumentar a produção dos campos agrícolas. Nós vamos ver aqui daqui a pouco alguns dados atuais, né, os mais recentes que nós temos disponíveis aqui do Brasil, e a estabilizar a produção. Então, a irrigação, gente, quando eu falar de irrigação aqui, eu gostaria que vocês entendessem que a irrigação, ela não basta só você colocar ou utilizar água na produção. A irrigação tem que ser entendida como um pacote tecnológico, né? Estou assim, relembrando o professor Salacê Bernardo, que foi meu orientador no mestrado. Não pode pensar na irrigação, eu tenho uma cultura lá, vou começar a irrigar, vou aumentar. Não, você tem que pensar num conjunto, num pacote tecnológico. Você precisa colocar, né, a água em quantidade e numa boa qualidade, numa boa quantidade, no momento certo na lavoura, mas você precisa fornecer nutrientes, você precisa também usar espécies que aumentem, né, que respondam efetivamente à irrigação. Então, a irrigação aqui, que eu estou me referindo, não é só simplesmente, vou passar a irrigar minha lavoura. Não, eu tenho que pensar em espécies que também respondam de maneira efetiva àquele processo, aumentando substancialmente a produtividade da área, tá? Porque aumentar a produção você vai aumentar, mas aumentar numa quantidade ou num percentual que aproveite o máximo possível a água usada na irrigação, isso algumas culturas que são mais adaptadas. É por isso que nós temos variedades. Temos variedade de cana para regiões secas, né? Regiões que não usam irrigação, e temos variedades de culturas que respondem efetivamente ao processo de irrigação, tá? Então, é um ponto importante aí. Bom, agora vamos falar um pouco de dados de irrigação no mundo, mas também no Brasil, tá? Vamos pensar aqui primeiro na demanda mundial por alimentos, tá? Então, nós estamos aqui em 2020, 2021, então a demanda hoje é na ordem aí de 2,55 trilhões, né? Ou 2 trilhões de toneladas de alimentos. E em 2030, né, que está ali, 2030 está longe, né? Está longe de nada. Nós vamos aumentar aí para mais de quase 3 trilhões de toneladas de alimentos. Isso aí é a demanda, isso é uma estimativa feita pela FAO, né? Como eu disse, é um órgão das Nações Unidas que trata aí especificamente da parte de agricultura, tá? Eu não sei se alguém já teve acesso a algumas publicações da FAO. Já estudei bastante, principalmente aquelas ligadas à parte de produtividade, à irrigação, tá? Então, o que significa isso? Significa que nós vamos ter aí de 175 a 220 milhões de hectares de aumento de área cultivada necessário para fazer frente ao aumento da demanda por alimentos até 2030. Mas vejam bem, se eu já estou no limite de área no mundo e eu preciso aumentar a produção de alimentos, então, qual vai ser a minha estratégia? Se eu não tenho como ampliar a área? Bom, eu tenho como ampliar a área, destruindo os nossos recursos naturais. Daí a pressão na Amazônia, tá? Ou, ao invés de expandir áreas, eu vou trabalhar em quê? Em aumento de produção por área, que nós chamamos de produtividade, tá? Então, aqui, nós começamos a apontar que nós podemos ter aumento de produção por área, ou seja, produtividade, a partir do aproveitamento de efluentes adequadamente tratados. Então, eu posso utilizar esses efluentes, né, em culturas de alimentos não processados comercialmente. Aí ele já aponta aqui qual é o tipo de irrigação que eu posso usar. Nós vamos falar um pouco, vamos falar desses tipos de irrigação aqui, né? Vou tentar dar uma geral aqui para vocês, tá bom? Irrigação superficial de qualquer cultura alimentícia, incluindo aquelas consumidas cruas. Eu posso ter culturas de alimentos processados comercialmente,
também usando irrigação superficial, né, que vocês vão explicar daqui a pouco, culturas não alimentícias, como pastos, forragens e viveiros, e também a irrigação é uma estratégia de proteção das culturas contra as geadas, né? Só para lembrar, né, pessoal, a água ela tem um calor específico alto e, portanto, quando você irriga as culturas, né, ou faz a irrigação em momentos em que podem acontecer a geada, que é quando a temperatura fica abaixo de 0 graus, ou seja, nessa temperatura pode provocar o congelamento das culturas, né, da seiva, você pode usar a irrigação para elevar a temperatura naquele ambiente. Então, é uma estratégia também usada aí em cultivos irrigados. Tá? Aqui é um quadro aonde, nessa tabela, que é usada aí, a USEPA, né? A USEPA é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Então, ele apresenta esse quadro onde ele mostra quais são as culturas, qual é o tratamento que elas precisam ser submetidas, tá? Para poder você usar na irrigação, e quais são os parâmetros de qualidade que esses efluentes devem ter. Então, aqui são algumas recomendações que nós podemos usar, por exemplo, no uso de um efluente na área agrícola, na nossa propriedade agrícola. Se alguém tem propriedade, ou se alguém está dando uma consultoria na propriedade, é uma boa referência, né? Então, você vê qual é o tipo de cultura, qual é o tratamento que você precisa dar àquele esgoto sanitário e quais são os parâmetros que ele precisa seguir para que ele possa ser usado de acordo com a cultura, né? O tipo de irrigação e cultura, tá? Falando de normas nacionais e internacionais, nós temos aqui as normas da ABNT, nós falamos até um pouco na aula passada, por exemplo, a norma brasileira 13969. Nós temos algumas normas aí no âmbito estadual, o CETESB, por exemplo, né? E essa é uma norma, por exemplo, para o estado de São Paulo, de uso de vinhaça, tá? Só lembrando que São Paulo é uma grande, tem um conjunto grande de indústrias, né? Produtoras de açúcar e álcool, aquela região de Ribeirão Preto, né? Toda aquela região ali, a grande produtora, e São Paulo tem uma vantagem que climaticamente é muito favorável a essa cultura, tá? Mas hoje no Brasil, até vendo uma publicação que eu recebo aqui no e-mail, as usinas de açúcar elas estão acontecendo também na região de Minas, né, próximo ali à fronteira de São Paulo, mas também na região centro-oeste. Então, são regiões aí que têm sido instaladas algumas indústrias, né, e os canaviais aí para a produção de cana-de-açúcar. Tá? Nós temos aí algumas publicações da OMS, aí de 89, de 2006, de algumas referências que vocês podem estar usando aí para pesquisar sobre a questão de uso do esgoto, principalmente, de efluentes na área agrícola. Tem a publicação aí, esse FAO 47, tá? Vocês podem comprar o uso aí de tratamento de esgoto e o uso na agricultura, né? FAO 47. Então, dá aí algumas diretrizes, é bem interessante que essas publicações da FAO são referências para todo mundo, tá? Então, vocês podem usar aí como uma referência muito boa, tá pessoal? A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos também publicou algumas normas sugerindo algumas categorias de uso, tá? Também vocês podem buscar aí na internet, tá? Aqui alguns critérios microbiológicos para o uso de águas residuais na agricultura, parecido com aqueles dados lá, só que aqui nesse quadro ele ficou mais legal ainda, porque aqui não é só da USEPA, não, da Agência Ambiental Americana, não. Você tem no mesmo quadro referências para as mesmas culturas e tipo de irrigação da OMS, tá? E outros autores, tá? Então, para cada autor, né,
para cada cultura e tipo de irrigação, você tem aqui uma série de fontes que vocês podem usar como critérios aí microbiológicos para uso de águas residuárias. Então, se alguém aí, né, já estou fazendo sugestões, dando dicas, se alguém pretende um dia trabalhar com água residuária, aí tem boas referências, tá? É um bom início aí de pesquisa, são essas fontes aí. Aqui também, a gente fala um pouco das estratégias para otimização da produção agrícola e da qualidade de produtos agrícolas irrigados, tá? Então, a gente pensa aí em algumas estratégias com a combinação de alguns fatores, como qualidade do efluente, seleção de cultura, seleção do método de irrigação e adoção de práticas adequadas do manejo. Então, aqui eu tenho, nessa tabela 6, informações relacionadas ao manejo de irrigação e à qualidade do efluente a ser utilizado, tá? Então, por exemplo, se o efluente tem ali concentração de sais, né, ou condutividade elétrica alta ali, né? Então, por exemplo, é um efluente que tem uma concentração de sais grande. Então, aí você pode selecionar a cultura, selecionar o método de irrigação e, inclusive, pensar na lavagem do solo, né, que nós chamamos da lixiviação, e outros tipos de manejo. Então, você tem várias recomendações do chamado manejo de irrigação, de como usar a irrigação para usar um determinado tipo de efluente. Então, aí esse quadro está bem legal também. Isso, eu fiz o meu mestrado em manejo de irrigação. Eu trabalhei com manejo de irrigação no mestrado, tá? E a gente trabalhava muito com essas alternativas, em técnicas que você usa a irrigação de forma a manter uma produtividade ótima dentro do possível, mas também não causar impactos negativos no solo, tá? Bom, aqui, esse é um quadro muito interessante, tá, pessoal? Porque, às vezes, eu vou dar um exemplo que eu estou aqui na região aqui de São João da Barra, e tem regiões aqui que nós temos um problema de salinização, água salobra, tá? Se eu tenho uma água salobra, eu tenho que saber escolher bem, né? Ah, eu posso tratar água, beleza, mas só lembrando, né? Na irrigação, a quantidade de água é muito grande, tá? Podem ficar tranquilos que eu vou mandar a apresentação para vocês, tá? Então, e as fontes aí, tudo direitinho, tá? Esse Ayers Westcott é uma publicação da... Só um minutinho. Tá procurando aqui para mostrar para vocês. É uma publicação da FAO, tá? Que fala sobre o uso da água salobra, principalmente, de acordo com o grau de salinização, para cultivos agrícolas, tá? Então, nós temos aqui algumas culturas. Por exemplo, algodoeiro, beterraba, cevada, capim, bermuda, grama carnal e tamareira são tolerantes à salinidade. Então, seriam bastante tolerantes, ou seja, eu posso usar, de repente, uma água salobra para cultivar essas culturas. Já aveia, soja, sorgo, capim amarelo, capim doce, abobrinha, beterraba, abacaxi, é bem interessante, aqui na região, que é uma região que tem problema de salinização, tem muito abacaxi, tá? É uma comprovação disso aí. E até mamoeiro são moderadamente tolerantes. Então, eu diria que esses dois primeiros grupos são, vamos dizer assim, tolerantes ou moderadamente tolerantes. Agora, tem algumas culturas que são sensíveis, né? O maracujá, o pessegueiro, laranjeira, feijão, quiabo. Então, se você tem você tem na sua agricultura, na sua propriedade, uma água que tem salinidade alta, evitar de usar essas culturas. Então, são dicas importantes, tá? Que você pode tomar a decisão de qual cultura você vai adotar na sua propriedade
para que você não tenha grandes perdas, né? Se a sua água ou seu reuso, o seu efluente, tiver problemas de salinidade, tá? Bom, agora vamos começar a falar um pouquinho dos métodos de irrigação. É bem provável que alguns de vocês nunca ouviram falar desses métodos, tá? Mas são bem caracterizados, bem conhecidos. Alguns são comuns em grandes áreas, como, por exemplo, o pivô central, que, inclusive, a gente consegue identificar por imagens de satélites, porque eles cobrem grandes áreas, né? Outros são mais usados em culturas, em pequenas áreas, em agricultura familiar. Nós vamos ver aqui um pouco, tá? Então, nós temos os métodos por superfície, ou superficial, por aspersão, localizado e subterrâneo. Vamos detalhar cada um a partir de agora, tá? Mas antes, essa publicação que eu falei com vocês, ó, ANA 2021, é o Atlas sobre irrigação, tá? Está disponível no site da ANA. Eu extraí algumas informações aqui para vocês. E é bem legal para quem quer se aprofundar aí em recursos hídricos, fazer essa pesquisa lá, dar uma lidinha nesse material. E ele está num formato bem didático, né? Para fácil compreensão, tá? Aqui nós temos dois dados interessantes. Os últimos dados, os dados mais recentes, né? Que é de 2019, sobre os dados irrigados no Brasil. Então, você tem aí 25% de demais culturas e sistemas, a maior parte, a maior área, a maior cultura irrigada no país é, sem dúvida nenhuma, o arroz. O arroz, né, ocupa grandes áreas, principalmente no sul, e é usado, vamos ver daqui a pouco, o sistema de superfície por inundação, né? São aqueles tabuleiros de arroz, né, que usa muita água e também há um grande desperdício de água, tá, gente? A gente vai ver isso, que ali as perdas são muito grandes, tá? A eficiência naquele sistema é muito baixa, tá? A cana irrigada vem aí em segundo lugar, né? São aí 14% da área irrigada em 2019, são dados de 2019, são os dados mais recentes, tá? De cana-de-açúcar. E em terceiro lugar vem a cultura do café, com 8%, né? Lembrando que a cana-de-açúcar produz açúcar e álcool, e o café, né? A produção de café, essas duas culturas, são commodities, né? São regulados por preço internacional. Então, são culturas estratégicas aí, que normalmente alavancam o agronegócio, né? A balança comercial do país, tá, gente? Aí, sendo dependente aí de outras questões, a agricultura, de fato, é o nosso maior negócio, né? Infelizmente. Nós somos país do terceiro mundo mesmo, tá? Nós somos um país aí de setor primário mesmo, porque é a agricultura que nos salva aí em termos de produção, tá? Demais culturas em pivôs centrais, aí nós temos uma diversidade de culturas, soja, milho e etc. E outros sistemas aí, como eu disse, 25%. Mas vamos ver isso daqui a pouco. Agora, há uma projeção aí desse Atlas para 2040, nem 2030 mais, né? 2030 já está daqui a 9 anos, né? Então já faz uma estimativa para 2040, que haverá um crescimento em torno aí de 79%, 51% na área total irrigada. Então, nós vamos sair de 8,2 milhões de hectares, né? Esse MHA é milhões de hectares, tá? Para 12,4 milhões de hectares, ou seja, mais de 51% de crescimento, é uma previsão, uma estimativa, sendo que destes 12,4 milhões de hectares, 9,5 milhões de hectares serão irrigados, mais 2,9 milhões de hectares fértil irrigado. O que é fértil irrigação? Fértil irrigação é você irrigar e na água de irrigação você ter o quê? Nutrientes, que pode ser, inclusive, os nossos efluentes de esgoto, né? De esgotos domésticos podem ser melhor aproveitados, né, na agricultura,
na fertirrigação, tá? Vamos, então, detalhar um pouco mais. Então, alguns dados aí de 2013. Então, nós temos aí os métodos, né, de superfície. Então, nós temos os sulcos abertos, sulcos fechados e inundação. Observem que a eficiência, né? O sistema de superfície por inundação, só voltando aqui, que responde aí por 25% da área irrigada, respondia por 25% da área irrigada de arroz, olha a eficiência dele, 60%. O que quer dizer isso? Que 40% da água utilizada era perdida, tá? Perdida sem ser utilizada pela cultura. Então, a eficiência é muito baixa, tá, pessoal? Os sistemas de superfície, normalmente, a eficiência é muito baixa. Estou vendo aqui que Edema já se encontrou ali, né, porque trabalhando em usina de açúcar e álcool, e é isso mesmo, tá? Agora, sistema subterrâneo, de gotejamento ou subirrigação. Em São Paulo tem muito esse sistema, tá? A cana-de-açúcar, em algumas áreas lá, ela é irrigada por gotejamento subterrâneo. Então, a eficiência é altíssima. Aí, no caso, chega a 95%. 95% da água aplicada é aproveitada pela cultura. Por quê? Porque o gotejamento é no sistema radicular, quase na boca da planta, né? Entre aspas, né? É quase ali aonde realmente a água, a cultura precisa. Já os chamados sistemas subterrâneos de subirrigação, que é quando você leva o lençol freático para atender a cultura naquela área, aí a eficiência é menor. É semelhante de inundação, 60%. Já os sistemas, o método chamado aspersão, nós vamos ver daqui a pouco, aspersão é o quê? Aspersão, a ideia da aspersão é imitar a chuva. É aqueles aspersores, né? Mas aí você tem vários tipos. Você tem a aspersão convencional, você tem a aspersão de mangueiras furadas, você tem a aspersão por canhão, chamado autopropelido, né? Que é a autopropulsão. O pivô central, que é talvez um sistema mais utilizados em grandes áreas, né? Um pivô central, só para vocês terem ideia, pode irrigar de uma vez só 50, 100, 200 hectares, pessoal. Um único equipamento rodando numa área, ele pode irrigar 100, 200 hectares de uma vez só, em forma de círculo, né? E o linear. Então, são sistemas, observem que as eficiências são maiores, tá? E que as perdas, evidentemente, são menores, tá? E, por fim, o sistema que é um dos, talvez, o mais eficiente, usados em lavouras aí, em pomares, em lavouras, principalmente em lavouras onde a cultura tem um valor agregado muito alto, tá? Que é o gotejamento ou a microaspersão. A eficiência aí é 95% gotejamento e 90% a microaspersão. O gotejamento é aquela gotinha, ou emissores que ficam ali próxima ao sistema radicular. Já a microaspersão, como o nome sugere, são pequenos chuveirinhos que também ficam bem próximos ali ao sistema radicular. Então, a eficiência desses sistemas são maiores. Qual é a tendência? Se alguém me perguntar, qual é a tendência? A tendência é usar sistemas mais eficientes. Para grandes áreas, o sistema de aspersão, e para áreas menores, principalmente, os sistemas localizados, tá? Então, há uma tendência de redução, ou até, dependendo aí, por exemplo, na outorga, né, que é o direito de uso de água, se a empresa ali, se a propriedade agrícola, ao informar o sistema, usar um sistema menos eficiente, ele pode ter um custo da água mais alto, porque está usando um sistema menos eficiente. Se ele informar que ele vai usar um sistema mais eficiente, ele pode ter um preço de outorga menor, porque ele vai ser mais eficiente no uso de água, tá? Então, a tendência é o sistema de aspersão localizado predominar, pensando aí em uma maior eficiência de uso de água e um crescimento de área, tá? Muito bem. Aqui na tabela 8,
nós temos os fatores que afetam a escolha do processo de irrigação e as medidas que podem ser adotadas, né, de proteção. Tá? Então, exemplo, inundação. Ele tem um custo baixo, ele exige a chamada sistematização do terreno. Então, o que é uma sistematização do terreno? Esses sistemas exigem terrenos bem planos. E quando você fala em sistematizar, é transformar aqueles terrenos planos em tabuleiros, tá? Com movimentação de terra. Então, essa sistematização também provoca movimentação de terra, pode provocar impactos muito sérios, tá? Então, tem que tomar alguns cuidados. Então, aí ele está colocando aqui as proteções que devem ser feitas. No caso aqui, proteção completa dos operários, consumidores e manuseadores das culturas. Por quê? Porque como a água ela corre na superfície e o trabalhador tem contato com a água, e as culturas também, tem que se tomar cuidado devido à procedência dessa água ou dessa água de reuso. Tá? Então, pode ser um efluente ali de vinhaça, mas pode ser um efluente de uma agroindústria, e aí pode ter alguns contaminantes, pode ter alguns patógenos ali, então tem que tomar alguns cuidados. A mesma coisa é o sulco, a aspersão e a irrigação localizada ou subsuperficial. Então tem que se procurar tomar cuidado. Quando a gente fala principalmente o uso aí de irrigação localizada, para fazer a chamada fertirrigação, que é o uso dessas águas, deve-se tomar cuidados ali também no processo de filtragem desse efluente, tá? Porque se ele for muito grosso, ele entope toda a tubulação, certo? Então, alguns cuidados devem ser tomados. O que já não acontece com aspersão, sulcos e inundação. Porque você pode, por exemplo, ao fazer o processo de aspersão, você pode usar técnicas que permitam até o uso de uma água, vamos dizer assim, com resíduos mais grosseiros, tá? Mas no caso da aspersão, você precisa fazer uma filtragem, porque senão entope toda a tubulação, os emissores também. Bom, vamos falar um pouco, então, de cada um desses sistemas, né? O primeiro aí é a chamada irrigação por superfície, que nada mais é um sistema que usa a gravidade como energia para poder impulsionar, distribuir a água e irrigar com essa água ou efluente, tá? Ela pode ser feita de 3 tipos diferentes. Essa irrigação por superfície ou superficial pode ser feita por sulcos, tá? Por inundação, nós já falamos, você já deve lembrar bem que a inundação por arroz, e até por faixas, tá? Então, aqui é um exemplo de irrigação por sulcos, superficial por sulcos. Então, observem, a cultura fica no banco e a água passa nas entrelinhas, os sulcos das entrelinhas, tá? Isso aqui você pode usar para cana-de-açúcar, para várias culturas, tá? Assim, em princípio, não tem muitas limitações, não. O problema dessa técnica, como eu já comentei, são as perdas de água. Porque imagina, vamos imaginar que eu tenho um suco aqui de, sei lá, 200 metros de comprimento. Eu tenho que aplicar uma lâmina de água que tem que filtrar no final do suco. Para eu conseguir essa lâmina que filtrar no final do suco, eu tenho que deixar a água correr por muito tempo, concorda? Só que no início, aonde a água vai passar um tempo maior, ela vai umedecer uma profundidade maior. Então, eu vou ter uma perda grande ali. Tá? O perfil de molhamento desse suco ele vai ser maior no início e menor no final. Portanto, eu vou infiltrar muita água abaixo do sistema radicular, aonde a cultura não vai aproveitar, portanto, eu estou perdendo água. Tá? Ou perdendo o efluente. Tá? Então, esse é o problema dessa técnica. Aqui é o esquema da irrigação por inundação, né? Depois de fazer todo o nivelamento da área, são criados tabuleiros, né, que são indicados aqui com essas setinhas, e o que é feito na prática? É feita uma inundação desses tabuleiros, tá? Então, a água é solta nesses canais, e dos canais primários, secundários, chega nessa área,
inunda os tabuleiros e é onde você produz principalmente aí o arroz, né? A cultura mais, vamos dizer assim, adaptada para esse tipo de cultivo, tá? E observem também que, na mesma forma, você tem uma perda muito grande de água, muito abaixo do sistema radicular, e tem que ter uma zona de drenagem, pessoal, tem que ter dreno, porque senão você provoca a salinização desses solos, se você não fizer uma boa drenagem, tá? Então você tem que ter canais para aduzir a água e distribuir a água nos tabuleiros, mas você tem que ter um bom sistema de drenagem. Lógico, evidente que ao sair no dreno, essa água vai carregar nutrientes, mas também sais. E muitas vezes essa água que sai no dreno é uma água imprópria para reuso, tá? Ou precisa de fazer um tratamento nela para ela poder ser reutilizada. Aqui é uma imagem, tá? De um sistema desse de irrigação superficial, né? Não sei se a imagem consegue passar para vocês, eu acho que para mim está bem legal aqui. Você tem o canal, esse canal aí seria um canal principal, tem umas comportinhas, né, onde você vai abrindo a água para canais dentro de cada parcela, de cada tabuleiro, e aí você inunda os tabuleiros para a produção de arroz, tá? Gente, é muita área, tá? O Sul tem muito isso. Aqui na região aqui de Cabo Frio, no passado, tinha muitas áreas. Os gaúchos, os catarinenses vinham para cá, ocupavam as margens de rio para fazer muito esse cultivo aí. Muitas e muitas áreas, tá? Foi responsável por grandes desmatamentos de área, mas isso no passado. Hoje em dia, né, isso até diminuiu bastante, tá? Mas ainda é talvez uma das principais fontes de produção de alimentos no mundo. Aquela região, né, a região asiática, né, China, principalmente, tem muita produção de arroz, né, sendo aí a base principal da alimentação daquelas populações lá asiáticas. Aqui é a irrigação por faixas, né? Ela difere um pouquinho dos tabuleiros, porque ao invés de ser grandes quadrados, são grandes faixas, tá? Mas a diferença aí é sutil, é só mais no tamanho da geometria e um pouquinho na mudança na forma de aplicação de água, já que, neste caso, diferente do anterior, você tem uma predominância de declive no sentido do maior comprimento. Então, a água entra no início, ela é distribuída, e é como se fosse uma faixa onde a água passa ali de molhamento, saindo logo aqui embaixo, tá? Então, difere um pouco do sistema por tabuleiros, porque aqui você tem uma faixa e tem um caimento, né, uma declividade predominante ali no sentido longitudinal, tá? E quase nivelado no sentido transversal, na faixa ali. Bom, aí o sistema de irrigação por aspersão, que, como eu disse, tenta simular uma chuva, tá? A aspersão tenta simular uma chuva. Para quem nunca teve experiência no campo, é só lembrar lá do aspersorzinho de jardim, né? Quando a gente liga lá o aspersorzinho, que você compra lá na loja de material agropecuária, compra no supermercado. Então, aquilo ali é o quê? É uma tentativa de imitar a água de chuva, né? Eu já adianto para vocês que a água de chuva é uma água especial, rica em nitrogênio, né? E a gente dá para perceber bem quando chove e quando a gente irriga, como que as culturas, né? A vegetação fica com a cor diferente, né? É justamente porque a água de chuva ela tem riqueza em nitrogênio, né? Mas a tentativa do sistema de irrigação com aspersão é imitar, sim, a chuva, tá? E isso é feito através de dimensionamento, tá? Isso não é simplesmente colocar lá tubo, não, tem que fazer cálculos ali de pressão, de tamanho de aspersor, de alcance do aspersor, tamanho de gota, tá? Porque a gota, por exemplo, se eu usar um aspersor
que é usado, por exemplo, em cana-de-açúcar, que tem umas pessoas que jogam lá 100 metros de distância, ele tem uma gota muito grande, né? E aquela gota, se o solo estiver descoberto, pode provocar, inclusive, impermeabilização, selamento superficial, tá? Então, tudo isso tem técnica, tá? Aqui eu tenho imagem de dois sistemas, o chamado é irrigação por aspersão convencional, se são aqueles aspersores distanciados ali, distância 30, 40, 50 metros, tá? E a aspersão, irrigação por aspersão mecanizada. Aí é um sistema, né? Vejam que é o chamado. Isso aí é o tipo. Isso aí é um sistema linear, tá? É um trator que vai andando e vai levando, tem várias torres com rodas, e eles vão andando juntos, vão irrigando uma faixa contínua, tá? Aqui eu não coloquei nenhuma foto do sistema de aspersão com pivô central, mas é um sistema que fica fixo, seria igual a esse de aspersão mecanizada, ele fica fixo no lugar e aí as torres ficam rodando, tá? Mas nesse caso aqui, esse é um sistema móvel, tá? Que você pode ir mudando de faixa, de áreas em áreas, e diferente do sistema de pivô central, que ele é fixo num único ponto, tá? Aqui é o sistema de irrigação localizada, tá? É aquele que eu falei para vocês, cuja eficiência de água é muito maior. Por quê? Porque ele goteja a água na área do sistema radicular. Então, a eficiência de uso de água, gente, é muito maior, né? É muito mais eficiente. A direita aqui, esse gotejamento em solo coberto com plástico preto, ele aumenta mais ainda a eficiência. Por quê? Porque este plástico preto evita que se perca a água para a atmosfera por evaporação, tá? Então, em algumas culturas, e logicamente são culturas de alta rentabilidade, né, de alto retorno, você pode fazer isso aí. Isso é bem próprio para sistemas aí de alto valor agregado e principalmente em agricultura familiar, tá? Tubos perfurados, então seriam tubos que permitem a sua perfuração e que você pode fazer os furos, né? Tem um equipamento aí, o cara está mostrando, para poder gotejar naquele ponto que você precisa. Então, aí, à esquerda aí seriam os tubos perfurados, e à direita, esse equipamento pequenininho aí, né, perto da cultura, é o chamado microaspersão, que são pequenos chuveirinhos. O raio dele, gente, é raio ali de 1 metro e meio, no máximo. Então, ele fica ali chuveirando bem no pé da cultura, tá? Então, uma chamada irrigação localizada por microaspersão, tá? Embaixo aqui do microaspersor tem outro tipo de emissor. Esse emissorzinho amarelinho aí, não sei se vocês conseguem ver, é um equipamento, tá? É um emissor de água que emite uma quantidade de água a uma dada vazão, tá? É tudo dimensionado, não é chute, não. Não é pegar qualquer um, não, tá, pessoal? E uma curiosidade para vocês. O país do mundo mais avançado no uso de irrigação localizada, porque tem problemas sérios de água, é Israel. Quando se quer comprar equipamentos de irrigação localizada de grande qualidade, normalmente são os equipamentos produzidos por Israel, tá? Tem vários fornecedores, fabricantes desses equipamentos com representantes no Brasil, tá? Os emissores são muito eficientes. Por quê? Porque lá eles têm problemas sérios de água, precisam produzir alimentos e, portanto, eles desenvolveram essa tecnologia, né? São muito fortes nesse sistema de irrigação localizada. Aqui é uma foto para vocês, inclusive usada lá, irrigação subterrânea, utilizada em Israel. É uma tubulação, né? Agora imagine o seguinte, como a irrigação é feita debaixo da terra, eu preciso de muita pressão para poder emitir uma quantidade de água para fazer a irrigação, tá? Então, esse sistema aí, como está mostrado aí na imagem, ele demanda também uma tecnologia
e que precisa ser monitorado, né? Porque como estará tudo enterrado, você tem que acompanhar ali as pressões de trabalho para verificar se ele está cumprindo ali seu papel e está tendo a eficiência desejada, tá? Aí coloquei dois tipos aqui para vocês. A irrigação subterrânea, ela pode se dar com a elevação do nível do lençol freático. Essa elevação do nível do lençol freático em solos arenosos é bem utilizada, tá? Aqui na região do Porto do Açu, antes de ter Porto do Açu, antes de ter empresa, eu já tive a oportunidade, né, de acompanhar plantio de cana na beira da praia, praticamente. E como que era feita a irrigação? Por subirrigação. Então, os canais eram cheios de água, tá? Ou aplicação de água no interior do solo, está representada aí por essa imagem aí, por essa foto, tá? Aqui, alguns fatores que afetam a seleção do método de irrigação, tá? Fatores como declividade, taxa de infiltração, sensibilidade da cultura ao molhamento e até o efeito do vento, tá? No caso aí da declividade, no caso da irrigação por superfície, a declividade é um limitante. A taxa de infiltração também. Porque senão você vai ter ou fazer uma movimentação muito, muito grande do terreno, por isso que ele limita aí a 1% a variação de declividade, ou vai ter uma perda de água muito grande, porque vai infiltrar muito rápido e a água vai embora para o lençol freático, tá? No caso da aspersão, o problema maior, só que lembrando que a aspersão é aquele que limita a chuva, é o vento. Então, se você tiver uma região com alta incidência de vento, muita água de irrigação por aspersão pode ser perdida por chamado deriva, né? O vento bate e pulveriza a água, né? Então, provoca ali a pulverização e evaporação, tá? As irrigações localizadas, talvez é aquela que melhor se adapta, tem adaptação a diferentes terrenos de declividades, a diferentes condições do vento, né? E assim, eu diria que tem poucas limitações. Por quê? Porque você dimensiona para colocar, gotejar aquela quantidade de água certinha ali no pé da cultura, tá? E a subirrigação, assim como a superfície, o problema é a região. Então, é lógico, se nós estamos falando, por exemplo, de elevar lençol freático, precisa ser uma região muito plana, né? Porque senão e um solo muito permeável, porque senão você não vai conseguir usar o sistema. Então, aqui eu marquei aqui para vocês os pontos principais, tá? Muito bem. Com relação a custos, se nós pensarmos em fazer reuso de esgotos, olha só que importante, interessante, pessoal. Reuso de esgotos na agricultura, isso pode significar uma redução de gastos com fertilizantes artificiais da ordem de 230 a 530 dólares por hectare. Isso é muito expressivo. O dólar aqui no Brasil hoje está na ordem de R$ 6, 5 e pouco. Então, nós estamos falando aí de R$ 3.000 por hectare a menos de uso de fertilizante. Porque você vai aproveitar o esgoto doméstico para os nutrientes presentes no esgoto doméstico na agricultura. Isso aqui talvez seja o principal argumento para a gente usar numa política séria, né, de incentivo à irrigação, de a gente incentivar o reuso do esgoto na agricultura. Mas é muito distante da área agrícola. Gente, é questão de prioridade. Se nós quisermos aumentarmos a produção agrícola, né, a produção de alimentos por área, ou seja, a produtividade, talvez seja a alternativa mais interessante que nós tenhamos hoje. Tá? Porque os adubos são todos importados aqui no Brasil, quase tudo, e eles são regidos por dólar. Então, chega a ponto que o produtor rural nem consegue comprar adubo químico, né? Porque não consegue pagar por esse adubo. Quando a gente está jogando esgoto fora, gente. Jogando esgoto, poluindo o ambiente, contaminando os recursos hídricos.
Então, assim, é uma oportunidade que ainda, infelizmente, nós não temos aí políticas para poder incentivar o seu uso, tá? Bom, então aí as vantagens nós já falamos bastante, né? O uso da fertirrigação, ou seja, a irrigação com nutrientes, no caso do reuso. A gente só tem que tomar alguns cuidados, tem que fazer monitoramento dessa qualidade de água, tá? E aí nós já temos aqui, o último item aqui, estudos já verificaram que a utilização de águas residuárias promoveu, isso aí são pesquisas, tá, pessoal? Produtividade em diversas culturas, como melão, tomate, pimentão, alho, pepino, feijão de vagem e maçã. Isso aí são trabalhos de pesquisa que já estão consolidados e que já indicam um grande potencial de uso aí, do uso de esgotos para fins agrícolas. Aqui alguns estudos de caso para vocês. Tá? Primeiro aqui no Nordeste, produção aqui de mamão, né, mamoeiros. Então, foram utilizados aí irrigação com 100% de água residuária, irrigação com 50% de água residuária e 50% de água de abastecimento, e irrigação com 100% de água de abastecimento. Então, aí, o que foi verificado é que, com a aplicação de água residuária, comparado com a água de abastecimento e com a mistura das outras duas, observou-se que os resultados, né, concluíram que essa água residuária atendeu de forma satisfatória, não só as necessidades hídricas, mas também nutricionais do mamoeiro. Tá? Isso é um exemplo aí para vocês. Ok? Uma outra possibilidade também é o uso, é o aproveitamento, né, de reuso de efluentes no processo de fitodepuração, que é você usar alguns vegetais aquáticos aí, como alface, repolho d'água, salvínia, azola, lentilha d'água, como sistema de depuração dessa água residuária. Que, inclusive, você pode depois aproveitar essas culturas para alimentação animal, para geração até de biodiesel, tá, pessoal? Então, tem usos diversos, tá? Essas espécies aí, elas extraem nitrogênio e fósforo, diminuem aí o processo de eutrofização dos corpos d'água. Então, esse processo de fitodepuração de massas de água é bastante interessante. Eu até acabei esquecendo de inserir aqui, mas eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp a Estação Ecológica Guaxidiba, né? Estação Estadual Ecológica Guaxidiba, que é aqui uma unidade de conservação aqui que tenho o prazer de ser conselheiro. Ela tem lá, Daniela, a estação de tratamento de efluente da estação é um sistema desse, de filtro-depuração. Então, passa ali por vários estágios, no esgoto gerado na sede da unidade, né, da sede da estação ecológica, é tratado com esse sistema de filtrodepuração. Eu acabei pedindo, vou mandar para vocês depois no Zap, né, alguns de vocês já conhecem, né, esse sistema aqui de filtrodepuração. Tá? Basicamente, filtrodepuração é isso. Né? Você tem aqui uma fonte de efluente, que pode ser o esgoto sanitário, por exemplo, ou um efluente de uma indústria, passa num tanque aonde estão presentes esses vegetais que nós falamos aqui para vocês, né? Alface, repolho d'água, salvínia e outros. Esses, ao passar essa água aí, esses vegetais removem principalmente nitrogênio e fósforo, e a água que sai desse tanque, ela é uma água depurada, tá? Então, aqui, ó, existem, inclusive, estações de tratamento de esgoto que utilizam essa técnica, tá, pessoal? E depois você pode aproveitar essa vegetação aqui para vários fins, inclusive geração de biodiesel, tá? E de energia, tá? Então, isso é possível também. Produção de algas, etc.
Mas a gente tem que alertar, eu já tenho falado aqui ao longo do dia de hoje, da noite de hoje, os cuidados que nós devemos ter com os organismos conhecidos como organismos patogênicos, tá? Então, podem provocar doenças nos seres humanos e animais, eles são perigosos à saúde humana quando ingeridos, e em alguns casos também por via de contato. Nem muitas vezes precisa nem se ingerir, não. Às vezes o próprio contato pode causar ali doenças, tá? Então, esses organismos, o micro-organismo patogênico na água, é uma preocupação nos projetos de reutilização. Então, se amanhã vocês fizerem algum projeto de reutilização, de reuso de efluentes, então, tomar cuidado com esses patógenos. Então, tem que tomar algumas providências para fazer o controle ou até a eliminação desses patógenos, tá? Então, os grupos de risco aí são os operários e as famílias que trabalham utilizando esse reuso, o pessoal que manuseia, né, e transporta as colheitas, e, logicamente, nós, os consumidores, né, de culturas, de carne, de leite originários, de campos irrigados com esgotos. Então, tem que se tomar cuidado, né? É uma questão de saúde pública, mas não quer dizer que seja impossível usar esse reuso. Tomando os devidos cuidados, sim. Tá aqui alguns desses patógenos, bactérias, mitos. Eu marquei aqui protozoários, né? E as doenças ou sintomas que eles causam, então tem que tomar cuidado, tá certo? Vou deixar aí para vocês. Eu marquei aqui até a hepatite A, hepatite E, que são aí perigosos, são vírus, né, perigosos, né? O próprio Covid, eu não sei se vocês ouviram isso, mas o próprio Covid foi detectado por alguns estudos, né? A coisa está muito recente, né, pessoal? Mas alguns estudos já indicaram a presença do vírus, né, do Covid, na água, de esgoto, tá? Então é mais um é, vírus aí que nós precisamos tomar cuidado, acrescentar essa lista aí, que justamente provocam aí doenças, né? Estão aí matando as pessoas, né? Ou causando males terríveis. Aqui, algumas aplicações do uso, né, dessas águas residuárias e as vias de exposição. Então, é importante também ficar atento para essas vias de exposição na aplicação desses resíduos aí, dessas águas residuais, tá? Aqui alguns nutrientes, alguns constituintes presentes nos esgotos domésticos que apresentam possíveis efeitos prejudiciais à saúde pública e aos recursos hídricos, né? Então, por exemplo, o excesso de nutrientes como nitrogênio e fósforo, principalmente, pode causar a eutrofização de lagoas e rios, tá? Em lagoas, que são corpos d'água chamados lênticos, né? Ou de lenta renovação, é bem comum a gente encontrar em áreas urbanas a multiplicação, a grande produção de vegetação, em função dos esgotos que são jogados nesses corpos, tá? Compostos orgânicos refratários, que resistem aos métodos convencionais de tratamento de esgotos, e aí nós temos pesticidas, fenóis, surfactantes. Então, muitas vezes, eles estão presentes na água e nem as estações de tratamento de água conseguem removê-los, tá? Muitas vezes a gente consome essas águas. Alguns poluentes aí prioritários, compostos orgânicos e inorgânicos, metais pesados e até micro-organismos patogênicos também, que transmitem doenças infecciosas. Então, tudo isso pode estar presente e certamente estará nos esgotos domésticos e, portanto, alguns cuidados devem ser tomados nas estações, no tratamento desses efluentes, né? Os tratamentos eu já mostrei lá atrás algumas recomendações para vocês naqueles quadros, tá? Então é só ver os tratamentos adequados, etc. Então vocês podem ou desenvolver um sistema próprio ou até fazer um projeto já visando tratar o esgoto antes para depois fazer a sua utilização. Aqui um exemplo sobre encapsulamento, né, de áreas
com solos poluídos, né? Então, é uma técnica aí, quando você tem áreas aí contaminadas e que você precisa fazer a proteção, isso está lá no material, achei interessante trazer aqui para vocês também. Aqui outra técnica de remediação de áreas contaminadas, né? Quando você aplica indevidamente algum efluente numa determinada área, você pode recuperar, sim, existem empresas especializadas na recuperação dessas áreas, né? Basicamente, o que se faz é a injeção de ar para que toda a biota ali, né, com a presença do oxigênio, consiga se multiplicar e aí combater aquele contaminante que está comprometendo aquela área, tá? Essa é uma técnica muito utilizada, principalmente em áreas aí de postos de gasolina ou que foram contaminadas com outros contaminantes em áreas urbanas, tá? Então, basicamente, é isso. Eu sei que é muita informação, mas, como diria os nossos colegas, é melhor pecar por excesso do que por falta, né? Então, a gente está trazendo bastante informação para vocês aqui. Eu vou dar uma passada aqui nos comentários e eventualmente, vou pedir para as pessoas falarem aqui o que quer dizer, né? Edeme aqui comentou que curtia muito o perfume da vinhaça, pois era indicativo de funcionamento da usina e trabalho garantido na centena. O salário estava garantido, né, Edeme? Eu sei disso. De fato, é verdade, né? Porque quando tinha vinhaça, é porque a usina estava produzindo, né? Estava produzindo açúcar, álcool, e isso significava. Você trabalhou na usina Santa Cruz, né, Edeme? Foi isso? Que, infelizmente, né, eu lamento dizer que boa parte dos empresários, né, não estou falando da Santa Cruz, mas boa parte dos empresários do setor de açúcar e álcool tem algumas práticas inadequadas, né, com relação ao pessoal, com relação ao ambiente, e É. acabam fechando o seu negócio. Quer comentar, Edê? Tem até uma piada referente à vinhaça, porque eu fui criada em usina, né? Meu pai trabalhava em usina de açúcar, eu morei a vida inteira no local. Então, aquele cheirinho característico era uma alegria. Mas tem uma piada de um amigo meu chamado Peninha, que ele trabalhava com a fertirrigação. E ele saía para pegar o ônibus, e pegava o ônibus de carreira normal para sair da usina para vir para a cidade, para a casa dele. Aí teve um dia que tinha uma senhora sentada e ele parou em pé do lado da senhora. Aí a senhora ficou. Aí ele vira e fala assim: é vinhoto? Aí a senhora: o quê? Vem outro? Dá licença que eu vou levantar. O cheiro de peninha. Entendi. Entendeu? Entendi. É vinhoto. O quê? Vem outro? Dá licença que eu vou levantar. O cheiro dele. Nossa. É isso, mas muito gostoso, muito gostoso. Tadeu aqui comenta que no Mato Grosso do Sul viu uma lavoura de soja com uso de resíduo de estomacal de gado, fermentado em tanques de adubação. Interessante. É bom ter fotos disso, Tadeu. O Daniel Lucas. Conheço uma graxaria que aproveita os resíduos para fertigação e limpeza da empresa. Graxaria aonde, Daniel? Opa, professor, tá me ouvindo? Sim, estamos. É Efluente, tá bom? E é no Espírito Santo, Fundão, eu troquei aí. Ah, tá. Aí é fluente, tá. Conheço uma. Isso. Tá bom, então, entendi. A Miriam aqui comentou que cada quilo de queijo gera 9 litros de soro. Aí eu comentei, né, nessa agroindústria que a gente conhece aqui, eles aproveitam o soro misturado com resíduo suíno para gerar bioenergia, né? Biodigestor. No Nordeste também viu plantio de cana-de-açúcar. Edêmia trabalhou na usina de produção de açúcar e álcool, né? Aqui em Campos. Lagoa de Vinhaça, né? Tem uma lagoa que é uma lagoa de oxidação na usina e tem uma lagoa de decantação.
quem usava muito vinhaça era a antiga usina Sapucaí. Infelizmente, agora a Coagro, né? Que é o que utiliza aqui na região. A Santa Cruz usava muito. As usinas, de uma forma geral, estão fazendo isso agora, não estão desperdiçando mais, não, Edé? E jogava por canhão. Isso. O Evanildo, para evitar maiores resistências e preconceitos, não seria mais adequado usar o termo reuso de água ao invés de reuso de esgoto? Pode ser. Mas eu acho que também a gente tem que ser claro, né? Porque, de fato, quando fala reuso de... Evanildo, né, Evanildo? Quando se fala reuso de água, pode passar a ideia que é uma água de lavagem, algo assim, né? Eu acho que o termo reuso de esgoto pode, sim, criar uma certa discriminação, mas, por outro lado, dependendo da análise, pode indicar a riqueza de nutrientes que tem esse reuso, tá? É lógico que tem doença também, né? Como nós falamos. Mas, de fato, o mais importante é ter controle do processo, né? Tratar o efluente, tratar o esgoto e depois fazer sua aplicação. Bom, a Ivanildo fala que não é mais esgoto, já sofreu o devido tratamento. Eu entendi sua colocação, Ivanildo. O Tadeu, a maior produção de esgoto está na área urbana, muito distante das lavouras, requer alto investimento no transporte. Então, ontem, por exemplo, eu via no Globo Rural, que rapidinho, não consegui ver tudo, existe, por exemplo, no entorno de São Paulo, que é uma mega cidade, uma grande região produtora de olerícolas, né, que abastece a grande São Paulo. Está mostrando lá a dinâmica. Imagine você que se a gente pudesse usar todo esse esgoto produzido na área urbana, estamos falando aí de 20 milhões de pessoas, pessoal. Então, assim, a quantidade de esgoto é algo fantástico, né? Ao invés de jogar lá no Tietê, nós poderíamos tratar esse esgoto, bombear para a área rural, para que esses produtores pudessem usar, por exemplo. Eu acho que eu estou falando assim de maneira geral, mas são soluções que, inclusive, reduzem a pressão de contaminação dos recursos hídricos, né? E você dá uma destinação mais nobre, tá? Dani, gosto do termo utilizado por aqui, APR água, para reutilização. Explica aí, Dani. APR água. Eles adotaram esse termo, não é água de reuso, não, ou reuso de esgoto, e aqui fala reutilização. Então, eles adotaram, até criaram um logotipo para, enfim, para promover o uso, fica mais bonitinho também. É uma marca, assim? Água Uma marca? Foi como se fosse uma marca mesmo, e ficou APR. Pode ser até uma marca de uma indústria que coloca essa marca APR porque ela faz reuso de água, não é isso? Sim, isso mesmo, isso mesmo. Uma indústria, um condomínio, um hotel, etc. Legal, gostei disso. Exato. Manda uma foto depois aí pra gente. Tá bem. Tá bom? Deixa eu ver se... Tá bom, vou ver se eu acho aqui. Evanildo, professor, no limite, o solo pode funcionar, dada a sua capacidade de tampão, de regular o pH e a atividade do micro-organismo. O importante é a gente filtrante desses poluentes da água residuária, advindo de uma estação de tratamento de esgoto. Pois é. Eu tinha um professor chamado professor Paulo Afonso, né? Faz muito tempo que eu não sei nem se ele está vivo ainda, mas foi meu professor de drenagem lá em Viçosa. E ele dizia que, aí ele comentava na época, né? Começaram esses tratamentos usando a superfície do solo, exatamente isso que você está falando. E ele dizia assim, fazia a seguinte crítica: pô, agora o solo virou depósito para tudo que é resíduo. Então tem que tomar cuidado também, sabe, Ivanildo? Porque você pode tornar esse solo rico em sódio, em sais diversos. Você pode aumentar ou reduzir a infiltração da água no solo. Você pode causar alguns danos se não tiver tudo isso que nós estamos falando, pessoal,
demanda os cuidados de monitoramento, de acompanhamento, tanto do efluente como do solo, para não causar um impacto maior. Fala, Ivanildo, pode falar. Eu escrevi aí no limite. Sim, sim, eu entendo, não estou te criticando, não, só estou alertando. Não estou dizendo que você está errado, não, Ivanildo. De boa, Só de estou dizendo boa. assim, só para a gente tomar esses devidos cuidados, né? Tudo que a gente faz, a gente deve monitorar. Mas, de fato, alguns sistemas de tratamento de esgoto, Evanildo, usam essa aplicação de uma lâmina de esgoto na superfície do solo. Porque aí o esgoto infiltra, acontece o sistema, né, a incidência da radiação solar, e consegue, no efluente dessa área, né, na saída dessa área, vamos dizer assim, tratar esse efluente. Entendeu? Existem sistemas, são chamados de sistema de tratamento de superfície de esgoto. Tá, Ivanildo? Só para chamar a atenção aí que... Beleza, beleza. Mas a sua colocação aqui não está errada, não. Eu só estou chamando a atenção, só estou alertando esses cuidados que nós devemos ter, tá bom? Aqui, Ivanildo colocou aqui também que estudos recentes da Embasa, aqui na Bahia, dão conta que o transporte de água, bombeamento para reuso agrícola tem viabilidade econômica em propriedades, na média, situadas a um raio de 10 quilômetros de estação de tratamento de esgoto. Pois é, mas eu diria que o uso de transporte de caminhões eu acho caro, tá? Porque demanda muito volume. Agora, vamos pensar junto? E se tivesse bombeamento? Será que ficaria tão caro assim? Se você chegasse, bombeasse para uma determinada área de produção e dali tivesse uma redistribuição? Então, tem coisas que precisam ser pensadas, calculadas, e que podem, sim, ser a solução desses resíduos. Lembrando que, quando você faz isso, você reduz, mesmo para a estação de tratamento de esgoto, né, o efluente gerado da estação de tratamento de esgoto, que mesmo assim sai com carga orgânica, você pode reduzir a pressão nos recursos hídricos. Tá? Aqui no semiárido baiano, boa parte dos lançamentos das ETS ocorre em leitos secos dos rios. Tá bom. Menos pior, né? E diretamente sobre o solo. Gente, então, é isso. Eu acho que foi bem legal hoje, né? Pelo menos eu gostei aqui do resultado. Espero que vocês tenham gostado. Caprichei aqui para fazer o melhor. E aí, na semana que vem, nós vamos tratar só de cálculos, tá? Então, o pessoal que não gosta de cálculos, se prepare. Nós vamos trazer aqui alguns cálculos, dimensionamentos para vocês, tá? Vou tentar selecionar alguns exemplos de estação de tratamento de coleta de água de chuva, a questão, principalmente coleta de água de chuva, né? E, de repente, aproveitamento desses reusos, tá bom? Professor, uma dúvida. Para vocês. Fala, Roberto. Então, amanhã a gente não terá aula, né? Não, pelo amor de Deus, quer me matar, homem? Eu remarquei para hoje, porque amanhã eu tenho um compromisso aqui com a patroa, aniversário dela, já me cobrou aqui, entendeu? Parabéns aí para todos. Então aí eu tive que fazer essa remarcação aqui, mas a gente vai, então na semana que vem a gente vai ter a aula dos dimensionamentos, vamos chamar assim. Na outra nós vamos ter um encerramento, vamos ter a apresentação do Tadeu, da Dani. Vou convidar o professor Jader para falar um pouquinho aqui do doutorado com vocês, e o professor Wagner também para falar um pouco de modelagem, tá? E como a modelagem pode ajudar aqui nesta ação de conservação e reuso de água, mas em outras também, tá bom? Tá ótimo. Ok, pessoal? Excelente. Então, agradecer aí a participação de todos, 20 horas e 52 minutos, acho que tá bom, né? E vai dormir, Daniela. Obrigado da também. tarde. Boa noite a todos e a todas. Gente, um abraço para todos. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, valeu, professor. Te ligando Boa aqui a noite, boa gravação. Boa noite. Daqui a pouco, me cobre amanhã de manhã que eu coloco o vídeo amanhã, tá? De manhã. Um abraço.